Moisés disse: Isto é o que Jeová ordenou. Recolho um gomor dele para ser guardado por todas as suas gerações, a fim de que eles vejam o pão que eu lhes dei para comer no deserto quando os tirei da terra do Egito. Portanto, Moisés disse a Arão: Pegue um jarro e ponha nele um gomor de maná, e coloque-o diante de Jeová para ser guardado por todas as gerações. E Arão o colocou diante do testemunho, para que fosse preservado, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná por 40 anos, até chegarem a uma terra que era habitada. Comeram o maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Um gomor é 1/10 de uma efa. Toda a Assembleia de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo o percurso por etapas, segundo a ordem de Jeová, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Dê-nos água para beber. Mas Moisés lhes disse: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que persistem em pôr Jeová à prova? Mas o povo estava com muita sede ali, querendo água, e eles lhe queixavam contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para matar de sede tanto a nós como aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Por fim, Moisés clamou a Jeová: O que devo fazer com este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Jeová disse então a Moisés: Vá à frente do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel e o bastão com que você golpeou o rio Nilo. Pegue o bastão e vá. Veja, estarei diante de você ali na rocha, em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Então ele chamou o lugar de Massá e Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo: Jeová está ou não entre nós? E os amalequitas vieram lutar contra Israel em Refidim. Em vista disso, Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã ficarei no cume do monte com o bastão do verdadeiro Deus na mão. Então Josué lutou contra os amalequitas, assim como Moisés lhe havia ordenado. E Moisés, Arão e Hur subiram o cume do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas assim que abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então Arão e Hur seguraram as mãos dele, um de cada lado, de modo que suas mãos se mantiveram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou Amaleque e seu povo com a espada. Jeová disse então a Moisés: Escreva isto no livro, para que seja lembrado. E repita a Josué: Apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Então Moisés construiu um altar e o chamou de Jeová Nissi. E disse: Visto que a mão dele é contra o trono de Já, Jeová estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu falar de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo seu povo Israel, de como Jeová havia tirado Israel do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, esposa de Moisés. Este a havia enviado para a casa do sogro, junto com os 2 filhos dela. Um deles foi chamado de Gerson, pois Moisés disse: Eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. E o outro foi chamado de Eliezer, pois ele disse: O Deus de meu pai é meu ajudador, que me livrou da espada de Faraó. Portanto, Jetro, sogro de Moisés, junto com os filhos e a esposa de Moisés, foram encontrar Moisés no deserto, onde ele estava acampado, junto ao monte do verdadeiro Deus. Então ele mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrar você. Comigo estão a sua esposa e os seus 2 filhos. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando, e depois entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que Jeová tinha feito a Faraó e ao Egito por causa de Israel, todas as dificuldades que haviam enfrentado pelo caminho e como Jeová os havia livrado. Jetro se alegrou com todo o bem que Jeová havia feito a Israel, livrando-os do Egito. Então Jetro disse: Louvado seja Jeová, que os livrou do Egito e de Faraó, e que livrou o povo do domínio do Egito. Agora sei que Jeová é maior do que todos os outros deuses, por causa do que ele fez aos egípcios.
que agiram de modo arrogante contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel foram comer uma refeição com o sogro de Moisés, diante do verdadeiro Deus. No dia seguinte, Moisés se sentou, como de costume, para julgar o povo. E o povo ficou diante de Moisés desde a manhã até o anoitecer. Vendo tudo o que ele fazia pelo povo, o sogro de Moisés disse: Por que você está fazendo isso pelo povo? Por que você se senta para julgar sozinho, enquanto o povo espera diante de você desde a manhã até o anoitecer? Moisés disse a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando surge uma questão entre duas pessoas, ela é apresentada a mim para que eu a julgue, e eu torno conhecidas as decisões do verdadeiro Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: O que você está fazendo não é bom. Certamente se esgotará, tanto você como esse povo que está com você, porque este é um fardo pesado demais para você levar sozinho. Agora escute-me, eu lhe darei um conselho, e Deus estará com você. Você deve, sim, servir como representante do povo diante do verdadeiro Deus, e deve apresentar as questões ao verdadeiro Deus. Você deve lhes ensinar os decretos e as leis, e fazê-los saber o caminho em que devem andar e o trabalho que devem fazer. Mas deve selecionar dentre o povo homens capazes, que temem a Deus, homens dignos de confiança que odeiam o lucro desonesto, e designá-los sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão, e trarão a você toda questão difícil, mas toda questão mais simples eles resolverão. Torne mais leve o seu fardo, deixando que eles o dividam com você. Se fizer isso, e se Deus assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo, e todos voltarão para casa satisfeitos. Moisés escutou imediatamente o seu sogro e fez tudo o que ele disse. Moisés escolheu homens capazes dentre todo Israel e os designou como cabeças sobre o povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Assim eles julgavam o povo quando surgia uma questão. Qualquer questão difícil levava a Moisés, mas toda questão mais simples eles julgavam. Depois Moisés se despediu do seu sogro, que seguiu o caminho para a sua terra. No terceiro mês após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Eles partiram de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou ali diante do monte. Então Moisés subiu ao encontro do verdadeiro Deus. Jeová o chamou desde o monte e disse: Isto é o que você deve dizer à casa de Jacó e comunicar aos israelitas. Vocês viram com os seus próprios olhos o que fiz ao Egito, e como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe a mim.